Então tá, começamos assim, ó. No atendimento às necessidades desse público, considerando-se as relações de subordinação, conclui-se que o termo destacado exerce a função sintática de... Galera, claro, já vamos fazer... Nós temos 40 questões aqui, né? Mas uma coisa bem importante, eu já vou destacar desde a primeira questão, a diferença entre objeto indireto versus complemento nominal. Claro que há outras diferenças, complemento nominal versus adjunto adnominal, objeto indireto versus objeto direto, mas de forma específica. Qual é o ponto comum? O ponto comum, pessoal, é as preposições que introduzem o objeto indireto são as mesmas que introduzem o complemento nominal. Então, nós temos aqui as mesmas preposições para, de, com, por, em, a, contra. Ou seja, não é pela preposição que nós saberemos se é objeto indireto ou se é complemento nominal. A grande diferença é a seguinte: quando for um objeto indireto, pessoal, a preposição complementa um verbo. Então, a preposição complementa um verbo. Para, de, compor, em, a, complementando o verbo. Quando for um complemento nominal, a preposição complementa um nome. E lembra, quando falamos nome na língua portuguesa, o nome representa aqui, pessoal, é representado, nós dizendo, por 3 classes. Ou o nome será um substantivo, de forma específica, o complemento nominal é o substantivo abstrato, ou será um adjetivo, ou será um advérbio. Professor, mas não entendi. Como é que funciona na prática? Vamos à prática. Olha só, pessoal, letra A. Imagina comigo. Temos necessidade do livro. Agora, compara comigo, pessoal, com a letra B. Necessitamos do livro. Depois, letra C. Refiro-me ao projeto. Depois, letra D. Fiz referência ao projeto. Galera, geralmente quando aparece uma preposição, a pessoa já pensa de antemão que é um objeto indireto. Ah, apareceu preposição, objeto indireto. Não é bem assim. Observa. Quando nós temos o segmento do livro, todo mundo sabe que do é de mais o. Existe preposição aqui. A preposição de, que aqui existe em do, complementa a palavra necessidade. Galera, necessidade é um nome, é a necessidade, em forma de substantivo abstrato. Então, do livro é complemento nominal. Já, olha a diferença, pessoal. Necessitamos do livro, claro que é de mais o de novo, né? Complementa necessitamos, porém necessitamos é o verbo, nós necessitamos. Como complementa um verbo, e de forma específica é um verbo transitivo indireto, né? Aqui nós temos um objeto indireto. Refiro-me ao projeto. No ao projeto, sabemos que o a aqui é uma preposição mais artigo, ao. A preposição a complementa refiro-me, que é um verbo, uma forma verbal, é um verbo também, um verbo transitivo indireto. Então, ao projeto, objeto indireto. Agora, pessoal, observa só, quando falamos fiz referência ao projeto complementa a referência, que é o nome, a referência em forma de substantivo.
portanto, complemento nominal. Entenderam a diferença aqui? Foi? Todos comigo? Então, olha a questão. No atendimento às necessidades, nós sabemos, pessoal, vou reproduzir aqui, ó. No atendimento às necessidades. Nós sabemos que se há o as aqui com o acento grave, é porque existe preposição mais artigo. Excelente. As necessidades complementa a palavra atendimento. Atendimento, pessoal, é um nome em forma de substantivo, né? O atendimento, substantivo abstrato. Portanto, aqui é complemento nominal. Letra A. Tudo bem ali, pessoal? Ah, professor, então eu vou pensar sempre se complementa um verbo ou complementa um nome. Isso. Se a gente verifica, a preposição complementou um verbo, objeto indireto. A preposição complementou um nome, ou seja, substantivo, adjetivo, advérbio. Portanto, pessoal, complemento nominal. Agora, número 2, observa. Analise a oração. Isso é potencializado. E assinale a alternativa que sintaticamente a representa. Bom, o que nós temos aqui, pessoal, na estrutura isso é potencializado? Primeira coisa que eu faço, vocês sabem, nas funções sintáticas, já vamos responder tudo direitinho aqui, já finalizo aqui e já respondo por que não pode ser adjunto adnominal, tá? Já respondo. Pessoal, então, analise a oração, isso é potencializado. Primeira coisa, localiza o sujeito. Que é potencializado? Isso. Sujeito. Falar uma coisa para vocês. Para a IBFC, é obrigatório que vocês saibam os verbos de ligação. IBFC, vocês vão notar, faremos 40 questões aqui. Em muitas, vão cobrar os verbos de ligação. Muitas, pessoal. Então, nós temos de saber ser, estar, ficar, andar, continuar, permanecer, parecer. Antigamente decorávamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também temos, pessoal, tornar-se. Também temos, poderá ser de ligação virar e poderá ser de ligação viver. Então, temos de dominar principalmente os 8 primeiros IBFC, tá? Então, não vamos nos livrar, não adianta. Então, aqui é o verbo ser, verbo de ligação, e potencializado, pessoal, está caracterizando aqui o isso. Se eu colocasse a ideia é potencializada, então é o predicativo do sujeito. A minha estrutura é de um sujeito. É um pronome, não importa, só tem um núcleo, sujeito simples. Então, quando há um núcleo é simples, 2 ou mais composto. Sujeito simples, composto não. Desinencial. O desinencial é aquele que nós aprendemos na escola como oculto. Veremos nas questões a seguir, tá? Inexistente é a oração sem sujeito do verbo haver, quando indica tempo transcorrido, ou pessoal, quando está como existir, ocorrer, acontecer. É o fazer indicando tempo transcorrido, faz anos que não a vejo, ou indicando clima, temperatura, né? Fez 20 graus. Sujeito indeterminado geralmente é representado pela terceira pessoa do plural. Cantaram de forma excelente. Tudo isso veremos aqui nas questões. Tudo. Mas ali, em especial, o sujeito é simples. Depois eu tenho o verbo de ligação e depois eu tenho o predicativo do sujeito. Letra A, pessoal. Letra A. Muito bem. Agora, considere a passagem seguinte para responder a questão.
É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. A oração que a Wanda tampouco se preocupava exerce no período em que se encontra a seguinte função sintática. Galera, olha só. Vocês terão de saber quando que o que, tá vendo o que aqui, ó? É verdade que é uma conjunção integrante. Tá? Quando que ele é uma conjunção integrante? O que é uma conjunção integrante? Quando toda a oração que ele introduz, vocês trocarem por isso, disso ou nisso. Então, quando nós temos, observa comigo, pessoal, é verdade que Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano? É verdade isso. Posso trocar tudo pelo isso. No momento em que eu souber que ele é conjunção integrante, significa que a oração que ele introduz exerce uma função sintática. Então, a oração que ele introduz exerce uma função sintática. Ou seja, que a Wanda tampouco se preocupava, só o fragmento que pediram, exerce uma função sintática. E aí eu tenho um acordo com vocês nas nossas aulas. A primeira função sintática que eu vou localizar sempre é o sujeito. Então, se eu perguntar aqui, que é verdade? Que é verdade? A resposta é que Wanda tampouco se preocupava. Na verdade é tudo, tá? Isso aqui tudo, pessoal, é o sujeito. A frase estaria invertida, que Wanda se preocupava, pontinhos, é verdade. A gente aprende nas aulas como sujeito oracional. Isso aqui é um sujeito oracional de é verdade. Então lembra, quando nós temos assim, ó, é bom que você venha. Convém que João estude. Nota comigo, pessoal. Eu poderia falar, é bom isso, convém isso. Então, o que eu faço? Eu vou na outra oração, no é bom e localizo o sujeito. Eu vou no convém e localizo o sujeito. Primeira função sintática na tua vida é sujeito. Então, o que é bom? Que você venha. Aqui está o sujeito. É um sujeito, dentro dele há verbo, conhecido como sujeito oracional. É o sujeito de é bom. Quando nós estudamos orações, a gente fala que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Convém que João estude. Convém isso. Que é que convém que João estude? É um sujeito, como dentro dele há verbo, oracional. Oracional. Como se fosse isso convém. Ou, nas orações, oração subordinada substantiva subjetiva. Mas o importante aqui é que é sujeito. Galera, vamos às dúvidas, finalizamos a página, então vamos às dúvidas. Vamos lá. Primeira dúvida, por que na número 1 não é letra D, Dinamarca? Né? Por que não é Dinamarca? Assim, ó, eu posso ficar na dúvida também na língua portuguesa eu posso ficar na dúvida, na língua portuguesa, se é complemento nominal, vamos colocar numa outra página, eu posso ficar na dúvida se é complemento nominal ou se é adjunto adnominal, mas eu vou dar uma dica aqui que é 100%. Essa dúvida existe, tá? Letra... A Dinamarca, é isso, né, Michele? No caso, por que não é Dinamarca, é isso? Então, eu posso ficar na dúvida, sim, mas eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, o que acontece aqui? Ó? Quando complementar um substantivo abstrato, atendimento ao substantivo abstrato, complementou um substantivo abstrato, com qualquer preposição que não seja a preposição de, ou seja,
pode ser a preposição pessoal para, pode ser a preposição com, preposição a, preposição pessoal contra, preposição por, quando complementar substantivo abstrato, que não seja a preposição de, é sempre o complemento nominal. Substantivo abstrato só fica com dúvida se é complemento ou adjunto quando for a preposição de. Qualquer outra preposição é complemento nominal. Por exemplo, a luta contra as drogas continuará. O amor ao próximo é raro. A insistência no detalhe atrapalha. Olha só. A preposição contra está complementando o substantivo abstrato luta. Como não é a preposição de, é complemento nominal 100%. O amor ao próximo. A preposição a está complementando o substantivo abstrato amor. Como não é a preposição de, é complemento nominal 100%. A insistência no detalhe às vezes atrapalha. No detalhe, no é em mais o, complementa o substantivo abstrato insistência. Como não é a preposição de, é complemento nominal. Então, na número 1, como não é a preposição de, é a preposição a, não pode ser, porque complementa substantivo abstrato entendimento, não pode ser adjunta de nominal. Tá bem? Foi. Depois, a pergunta do Davi é boa. Não seria um agente da passiva aqui? Sim, tem que ter um pouquinho mais de contexto. A estrutura é de agente da passiva, mas a gente poderia fazer um recurso dizendo que aquilo ali não é uma característica, mas muitas vezes eu tenho o particípio que não é mais a função de agente da passiva, tá? Então, eu não sei qual é o contexto da frase, mas às vezes assim, ó, por exemplo, quando eu falo o seguinte, ó, João é cansado. João é cansado. Assim como está, eu não tenho muito contexto. Eu posso falar que é predicativo do sujeito do João, que é sujeito. Ou se eu disser, João é cansado pelo cachorro, já não é mais predicativo do sujeito, né? Porque é do verbo cansar. Aí seria uma locução verbal. Eu não tenho contexto para condenar a banca para falar que isso é uma locução verbal. Então, encarando ali como uma característica de ser potencializado. Tem que ver o contexto, mas como não tem aqui uma discussão dizendo que nós teríamos um sujeito simples mais uma locução verbal de voz passiva, a gente fica com a letra A, tá bem? Só por isso. Poderíamos fazer o recurso, dependendo do texto, daqui a pouco, isso é potencializado pela indústria, daí é uma locução verbal. Certo, Davi? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Com o contexto poderia mudar isso aqui, mas eu não acredito que a banca tenha enxergado, mesmo assim. Mais algum ponto, pessoal, de número 1 até número 3? Ah, tinha mais a número 4, eu nem tinha visto. Temos mais a número 4 aqui. Eu pensei que era de 1 a 3. Vamos lá, vamos fazer a 4, porque qual é o nosso esquema? A gente termina a página e tira as dúvidas, né? Eu tirei as dúvidas antes mesmo. Pessoal, está assim, ó, surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação como? Primeira coisa que eu faço, localizo o sujeito. Surgem perfis. Quem é que surge? Perfis. Sujeito. Perfis surgem. O verbo surgir neste contexto, ele não tem complemento. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto. Então aqui, pessoal, é um verbo intransitivo. Letra A. Intransitivo. Certo? Agora sim. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Mais alguma colocação?